Todos ficamos chocados com o assustador tornado que devastou o Paraná no mês passado, especificamente a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. O processo de construção leva tempo e, nesse sentido, seguradoras sempre atuam para prevenir e reparar. Prevenir da forma ainda que a tecnologia até consegue, porque o tempo está tão instável que até a tecnologia acaba falhando. Como esse serviço atende o agro e suas estruturas? É o nosso assunto de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. André Lins, VP de Agronegócio da Alper Seguros. É um prazer recebê-lo, André. Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu estar aqui com vocês. Com períodos intensos de seca e chuva, o agro vem enfrentando eventos extremos que colocam em risco as lavouras, a renda e a estabilidade produtiva do Brasil, fazendo com que os produtores busquem soluções e prevenções diante deste cenário desafiador. André, por que esses eventos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes nos últimos anos? Nós temos enfrentado realmente umas condições climáticas extremas nos últimos anos, né? A exemplo aí de 2023, 2024, que tivemos as maiores secas históricas dos últimos 10 anos. 23 foi, a agricultura sofreu bastante, 24 nós tivemos aí seca e excesso de chuva também. Né? Exemplo no Rio Grande do Sul, onde a gente teve essas enchentes, né? Então, de fato, hoje o clima ele deixou de seguir, né, uma tendência histórica, ele se tornou imprevisível e a gente tem que trabalhar realmente, né, prevendo não, mas trabalhar com essas incertezas climáticas que a gente está vivendo. E qual o impacto aí direto na produtividade do campo? Porque afeta diretamente, né? Essa irregularidade climática ela afeta e pressiona todas as cadeias produtivas do agronegócio. Né? Então, o produtor hoje ele está convivendo com excesso de chuva, secas consecutivas, isso causa um prejuízo financeiro no seu fluxo de caixa muito grande. Né? O papel aí do seguro em casos aí de imprevistos, como esses fenômenos aí da natureza? Na verdade, o seguro ele é a proteção realmente do investimento feito pelo produtor. Né? Hoje, com todas essas incertezas que nós temos climática, ele precisa encontrar uma forma de proteger o seu investimento, da manutenção da sua profissão também, né, dentro do agronegócio. Então, as modalidades que hoje nós temos do seguro tradicional ou seguro até mesmo paramétrico, né, são seguros que protegem e mantêm o produtor na sua atividade comercial, né? O caso mais recente que nós vivenciamos foi de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, o tornado que destruiu a cidade. Os prejuízos ainda estão sendo calculados, estão sendo levantados, mas estima-se 60 milhões aí só no agronegócio. O produtor ali que tem um seguro, ele vai ser ressarcido? De que forma que ele é ressarcido? De uma forma geral? É o que estava plantado? É a safra? De que forma que o seguro pode cobrir a perda de um produtor, usando aí como exemplo essa cidade do Paraná? O produtor, na apólice tradicional de seguro, ele tem uma cobertura que é a queda de granizo, né? Então, os danos causados nesse exemplo que você citou estariam previstos, sim, para cobrir a sua safra, né? Seja para o replantio, nesse momento que nós estamos agora, seria um replantio da safra perdida através do granizo, né? Agora, por exemplo, esse ressarcimento, esse pagamento do seguro, qual que é a média de tempo que ele leva para pagar para o produtor? Que a gente tem falado muito sobre seguro aqui no programa e uma das principais reclamações do produtor é essa demora. Por que demora tanto? Na verdade, nós temos assim, primeiro falando do Brasil, né, é um país continental, onde realmente as lavouras são muito grandes e distâncias também enormes para chegar um perito até fazer a inspeção, a vistoria em uma propriedade. Isso faz com que demore realmente, porque é necessário estar a presença humana para fazer a constatação de um prejuízo,
né, de uma perda comunicada pelo produtor, e após isso tem todos os trâmites exigidos pelas seguradoras para comprovar, né, todas as despesas que foram, todos os investimentos que foram feitos, despesas e o prejuízo também. Então isso pode demorar a partir de uma inspeção realizada algo em torno de 50 a 60 dias. De fato, é um período muito, muito distante que pode, inclusive, prejudicar o produtor, até mesmo perdendo a janela do replantio, né? Então, esse é um fato que nós convivemos realmente com a contratação do seguro tradicional. Porque para o produtor, o tempo é dinheiro, né? Um dia, uma hora já faz diferença na vida do produtor. Você falou em tradicional, qual que é a diferença, André, do tradicional para o paramétrico? Na verdade, o seguro paramétrico, tá, ele é um seguro fundamentado em índices climáticos, né? Nós utilizamos a leitura, monitoramento de satélite, né? Satélite de domínio público, onde não precisa dessa presença humana, como eu mencionei antes. O produtor ele não precisa aguardar que um perito vá até a sua fazenda para constatar o seu prejuízo, né? Basta no paramétrico ele ter determinado os índices que ele precisa, né? Então as dores do produtor, vamos supor, ele contratou dias de seca, se no monitoramento do satélite ele identificar que esse gatilho foi atingido, automaticamente a indenização é feita para o produtor. Para você ter uma ideia, essa indenização, como eu comentei antes, do seguro tradicional, que pode demorar algo em torno de 50 a 60 dias, a indenização de um paramétrico a partir desta leitura do satélite, ela fica em torno de 20 dias, mais ou menos. Ou seja, uma grande diferença, menos da metade do tempo, mas provavelmente torna-se mais caro para o produtor e por isso que ele acaba optando pelo tradicional. Não, nem sempre. Ele não é um seguro que ele é mais caro, o que realmente o produtor ele tem que ficar muito seguro e muito consciente das diferenças realmente que ele pode ter de um seguro tradicional, né? Até afinal de contas, esse seguro tradicional ele cobre a cultura, né? E o seguro paramétrico é o fator climático. Então, algumas coberturas do seguro tradicional, elas estão previstas que no paramétrico não estão. Um não substitui o outro, né? Mas eles são seguros complementares. Tá? Então, e não quer dizer realmente que tenha uma diferença de custo muito significativa, não. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste.
aconteceu em Botucatu? A empresa aí, a especial a de vocês, ela acabou registrando indenizações automáticas para produtores de trigo. Quando foi isso? Explica um pouquinho para nós o que aconteceu. Esse foi um exemplo na prática realmente da eficiência do seguro paramétrico, né? Em Botucatu nós tivemos 2 áreas de trigo que foram contratados gatilhos, índices, né, de período de seca. Então, para você ter uma ideia, foram contratados 28 dias de período de seca. O gatilho ele disparou automaticamente com a leitura do satélite, porque atingiu 32 dias sem chuva consecutivos, né, e a indenização já ocorreu de imediato. Nós pagamos R$90 mil por essas propriedades, né? Então, com isso, o que aconteceu? O produtor, o fluxo de caixa dele não sofreu nenhuma perda, né? Ele conseguiu seguir com a sua lavoura, fazer o replantio, e então não precisou aguardar todo esse período que nós falamos do seguro tradicional. Esse é um exemplo claro realmente de que um seguro tão tecnológico assim como é o paramétrico, que ele funciona mesmo. Esse é o seguro ideal. Na verdade, assim, para os dias de hoje, né, ainda mais falando da agricultura, né, do agronegócio, onde é uma atividade altamente tecnificada, eu penso que é o seguro do momento, é o seguro do futuro realmente, um seguro onde não precisa ter o envolvimento humano, né, o produtor não precisa aguardar todo esse trâmite, né, para sua indenização, e não tem discussão. Realmente é um seguro que não há discussão, a indenização é feita de imediato, a agilidade realmente é muito grande mesmo. Um modelo ainda novo no agro, André? Ele é um modelo relativamente novo no agro, né? No Brasil a gente pode falar que ele tem algo em torno de 10 anos mais ou menos, né? Salvo algumas diferenças de período, mas é algo que o produtor ainda, né? O mercado não estava habituado, o mercado ainda, por não ter o envolvimento humano, que é o que nós comentamos, que acaba agilizando, ele acaba criando uma certa dúvida do produtor. Mas quando a gente vê exemplos práticos como esse que a Alper indenizou, na verdade ele confirma, né, que não precisa ter essa insegurança, que realmente funciona o produto, né? Então é um modelo que veio para ficar e ele vai, como eu comentei antes, se complementar ao seguro tradicional. Ele é exclusivo para o agro? Não. Na verdade, isso é algo interessante também, porque esse seguro paramétrico, nós podemos determinar os índices, né? Porque, como eu falei, né, ele é fundamental para o índice, para índices climáticos. A gente pode estabelecer dentro de diversos setores quais são os índices que eles querem garantir, né? Então, a gente pode falar isso na indústria têxtil, setor de energia solar e algumas outros setores que têm a cobertura não somente na agricultura. E agora eu fiquei um pouco curiosa, você citou aqui o exemplo da indústria têxtil. Como que ele funciona? Porque quando a gente fala de agro, fala de clima, seca, chuva, a gente está num ambiente aberto, até na energia solar, um ambiente aberto. Agora no têxtil, qual que é a funcionalidade dele? Como que ele funciona no setor, na indústria têxtil? Como eu mencionei, o seguro tradicional, o seguro paramétrico, ele é através de índice climático, que a gente vai pré-estipular, pré-determinar, né, os índices para atender uma estação, por exemplo, né, de inverno, onde toda a indústria têxtil trabalhou, fez a fabricação para atender a roupa desse período, né, e o inverno não aconteceu. Ou o inverno aconteceu tardiamente ou por um período muito curto. Os índices que foram pré-estipulados, né, que se tantos dias sem inverno, eles terão um prejuízo muito grande porque a fabricação da roupa aconteceu, a distribuição da roupa aconteceu nos lojistas, né, eles terão esse prejuízo. Então, o seguro paramétrico, ele é possível ter essa previsibilidade e essa cobertura, porque o gatilho ele vai estourar, vai ser atingido a partir desse momento que os índices os índices pré-determinados, eles atingiram o gatilho lá na frente, né? Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. E que tipo de tecnologia utilizada para monitorar esses parâmetros climáticos? Nós temos satélites públicos hoje que eles sobrevoam, né? E eles são públicos, essas informações. Então, a partir desse monitoramento do satélite, a gente tem como comprovar, né, as perdas que ocorreram. Diante dessa tecnologia, desses gatilhos, desses satélites, é possível prevenir grandes estragos, aí já saber com antecipação esses eventos extremos? Dá para ter uma ideia, uma previsão? Com antecipação é difícil, porque como eu mencionei antes, né, o clima não respeita mais tendências históricas, né, ele está imprevisível. Agora, o que é possível sim, com base no histórico de cada produtor, de cada setor, né, que contratar um seguro paramétrico, é possível saber aonde é a dor dele, né, o que ele precisa contratar. Se porventura atingir, né, esse índice que ele pré-determinou, aí sim, essa previsibilidade tem a cobertura, né? E isso é uma tranquilidade do seguro paramétrico, porque na verdade ele sabe, o produtor, o empresário, ele sabe quando ele vai receber e quanto ele receberá também. Vocês trabalham com dados, com informações, com levantamentos, né? Você pode adiantar um pouquinho quais as previsões para as próximas safras, safra 25, 26, soja, por exemplo, já, né, começou a plantar em outubro, vai até janeiro, tem a cana-de-açúcar também que está sendo plantada. Você acabou de falar que os eventos climáticos eles são cada vez mais surpresos, né? Está cada vez mais difícil prever. A gente olha a previsão do tempo hoje, tá dizendo que vai chover amanhã, chega amanhã, muda, já tem sol. E imagina para você fazer uma dimensão um pouco maior, para você fazer uma previsão para uma fazenda, que dirá para uma safra. Mas mesmo assim, diante dos estudos que vocês já estão levantando, até para já clientes ou possíveis clientes, como que deve ser aí o tempo para os próximos meses aí para o produtor? Nós tivemos agora uma super safra, né, nesse ano de 25, né, e esperamos realmente que a gente dê uma boa safra para 25, 26. Como a gente falou, realmente é imprevisível o tempo, né, mas a gente espera que alguns estados, por exemplo, o próprio Rio Grande do Sul, onde já está enfrentando um pouco de seca agora, que isso não se confirme, né, até o final da safra.
e que outros estados realmente consigam se manter aí com um clima estável. Mas, de fato, fica muito seguro a gente afirmar, né, o que vai acontecer. Justamente por isso, né, dessa imprevisibilidade que a gente tem essas modalidades de seguro para garantir, né, o fluxo aí financeiro dos produtores. Agora, só para ter uma ideia, como essa tecnologia de vocês aí, que ela aciona o gatilho, esse tornado que atingiu a cidade lá do Paraná já tinha alertas, né? O Brasil todo estava em alerta, a gente não sabia onde ia ser atingido novamente, qual que é o tamanho disso tudo, mas a gente sabia que vinha lá do Rio Grande do Sul, pelas fronteiras aí com os países vizinhos. Veio o Rio Grande do Sul, passou em Santa Catarina e atingiu essa cidade lá no Paraná. Essa tecnologia, ela consegue detectar, por exemplo, questão de dias antes, um dia, para mais ou menos situar qual que é a região, ou se ela vai passar próximo, mais ou menos, de onde ela está instalada? Vocês conseguem, mais ou menos, ter esse tipo de informação? Na verdade, o governo dos estados, né, o governo do Brasil mesmo, tanto estaduais quanto federal, eles fazem esse monitoramento e conseguem ter uma certa previsibilidade aí muito assertiva, até em alguns casos, né? Claro que a dimensão às vezes fica um pouco mais difícil de afirmar, mas a tecnologia basicamente seria quase a mesma, né? Que é utilizada para monitoramento de climas extremos, de situações extremas como foi essa, né? Mas sim, a tecnologia é utilizada para isso e é possível sim essa previsibilidade, né? A pesquisa e a inovação está cada vez mais aliada ao trabalho do homem do campo. André, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. Jatobá é usado até na medicina tradicional, né? Quais são as aplicações? Jatobá tem mais vitamina do que leite, mais cálcio, por exemplo. Tem muitas aplicações, né? E a gente, é do cerrado, não dá muita bola, mas é rico em uma série de compostos, a gente chama compostos bioativos, né? São minerais, são nutrientes que atuam no intestino, na saúde da pele, como antioxidante. Val, e é árvore sagrada, né? É interessante fazer meditação, equilíbrio. Segundo os indígenas, eu acho que eles faziam meditação embaixo da árvore, né? As reuniões tribais embaixo da árvore. Porque, além de ser uma árvore muito bonita, a madeira é muito especial. A madeira de jatobá é uma preciosidade. Se você tem algum móvel de jatobá na sua casa, você tem um tesouro e você nem sabe. E o jatobá tem uma coisa também muito legal. Ele tem uma casca muito dura, né? Então é um fruto muito especial, porque dentro dele é um fruto meio amarelado e tem um pó. E esse pó é curioso, porque quando a gente é garoto, a gente brinca até de soprar esse pó numa outra pessoa. É um sabor diferente, mais ou menos adocicado, mas tem algo que eu nunca esqueci desde a primeira vez que eu coloquei um bago de jatobá na minha boca. Ele gruda, faz uma coisa assim que os lábios ficam meio grudentos, então é inesquecível. Muita gente não gosta do jatobá por causa do cheiro, mas é uma planta sagrada. Os indígenas sempre privilegiaram muito o jatobá porque ele cria como se fosse um escudo de energia em torno de você. Então te traz força, te traz capacidade, te traz resiliência. Olha, é uma madeira sagrada mesmo. Eu acho que a gente conhece mais em cosméticos, né? O jatobá, tem muito cosmético que você compra, extrato de jatobá. É, porque é uma coisa muito diferente, Joyce. E é muito curioso, porque no cerrado aquilo nasce, cai, você tem que fazer um certo esforço para quebrar, porque ele é bastante duro, mas é uma diversão, porque as crianças adoram. E a semente, o bago do jatobá, depois você pode usar até no estilingue, então é sempre uma diversão. Jatobá é mais conhecido, agora bacupari nem tanto, né, doutor? Mas também traz um monte de benefícios. Bem menos conhecido, né? Mas tem um composto bioativo interessantíssimo que tem sido estudado em função das suas propriedades antioxidantes.
E antioxidantes, quando a gente fala, é rejuvenescer a célula, né? É o antiferrugem da célula, né? Além disso, quando a gente fala em antioxidante, ele é anticâncer também. Ainda são estudos in vitro, estudos de laboratório, mas que se mostram muito promissores e a gente pode usar não eliminando o tratamento médico, mas como prevenção, fazendo parte de uma dieta saudável. O Val, e o bacupari, ele é o fruto sagrado da Mata Atlântica. Sim, Joyce. E a Mata Atlântica é muito grande, né? Se você for pensar bem, nós temos uma Mata Atlântica desde lá praticamente de Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Então pega toda a costa brasileira. E o bacupari, ele é meio doce azedo. Então ele sempre foi utilizado para licores, para xaropes, enfim. Algo que a árvore é boa e o fruto é excelente, porque ele te traz, além disso tudo, força espiritual. Sabe aqueles momentos que você está meio por baixo, quase depressivo, meio chateado, ruim mesmo com a vida? Então, um suquinho de bacupari ou então um licor de bacupari, eu nunca tomei, mas eu tenho certeza que você no interior já deve ter ouvido falar, principalmente aqui na região do Sudeste, e é uma fruta muito especial. Pena que não é tão fácil da gente encontrar, né, Joyce? Nessa região aqui, sul, sudeste, já é mais complicado, muito difícil. Né? Ô, Valdo, se o rapé é uma mistura aí para uso ritualístico, para limpeza energética, ele é feito à base de algumas madeiras? E principalmente de tabaco, né? Eu acho que é a herança que nós temos dos povos originários, principalmente dos pajés, porque eles utilizavam o tabaco para fazer uma conexão com os espíritos ancestrais. Então é uma coisa muito interessante, porque na descoberta da América, os portugueses, os espanhóis, eles viam os pajés utilizando, cheirando aquilo e de repente tendo visões, passando por algumas intuições. E eles levam isso para a Europa. E desde os 1700 que isso daí virou moda, foi até o início do século XX. Muita gente com aquelas latinhas, com aquelas caixinhas, com essa mistura de tabaco com algumas madeiras. Tanto é que nós vamos encontrar rapé com vários nomes, né? Murici, canela de velho, florzinha, dependendo da mistura que foi feita junto com essas folhas de tabaco, ele tem sabores diferentes. Eu não sei, eu nunca usei o rapé, mas eles dizem que davam sabores diferentes e o mais interessante, conexões espirituais diferentes, porque não era só apenas algo de moda, era algo que permite, até hoje, você entrar em contato com dimensões mais superiores. Agora, Sabina, a cagaita também, né? É do Cerrado, muito requisitada pelo sabor, mas tem algum cuidado em relação ao consumo excessivo? É claro que tudo a gente tem que ter, né? Consumo moderado, mas tem alguma recomendação? Cagaita é um nome quase autoexplicativo, né? A planta é laxante, então precisa sim tomar cuidado, principalmente quem gosta de pegar, né, a planta que já caiu do pé, porque ela mais madura, ela é mais potente e se ela estiver quente do sol, mais potente ainda. Então, é maravilhoso, faz muito bem para o intestino, é rico em vitamina C, mas precisa apreciar com moderação. Fica a dica. E resiliente, né? Num bioma aí que enfrenta secas, incêndios, ela floresce e frutifica. É a grande marca. Eu acho que o cagaitá, ele é exatamente isso, o símbolo de uma grande resiliência, porque ele representa principalmente purificação. Não é à toa que quando você consome, com moderação, é claro, você vai passar por uma limpeza total no seu interior. Então, o próprio nome já diz, cagaitá, cagou na pedra. Então, é isso aí. Mas essa resiliência, falávamos há pouco até pelo bioma, né? E uma necessidade, a natureza é tão sábia, né, Sabina? Exato, todas essas plantas do Cerrado, por que são tão especiais? Porque crescem num ambiente muito inóspito. Então ali tem muito calor, pouca água e a planta é obrigada a se fortalecer para resistir a essa condição tão difícil. Esses compostos a planta desenvolve para se proteger do calor, da falta de água
mas elas nos emprestam isso, né, de maneira tão generosa, tão incrível também.